Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. O WeWork não avança em renegociação de aluguel e acumulações de despejo em São Paulo. O WeWork aqui no Brasil, ele opera com a operação Latam, uma joint venture junto com o SoftBank. Ou seja, não é o WeWork que está em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. No entanto, a gente está vendo que as operações não andam muito bem, não estão pagando aluguel. Provavelmente o destino da operação aqui no Brasil vai ser o mesmo lá nos Estados Unidos. Vamos relembrar um pouco dessa história do WeWork e como que foi feita essa separação das operações aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. No dia 24 de setembro, a gente vai dar início à última turma de 2024 do Price Strategy Program. Nesse curso, a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando pricing. É o nosso curso de maior NPS, a gente vai trabalhar mais de 11 modelos de precificação no Excel e ele é destinado para quem trabalha com pricing em grandes empresas, consultores de estratégia e quem é líder de companhia e tem price como tomada de decisão estratégica. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2024 do Price Strategy Program. Um curso 100% comigo, via Zoom ao vivo, 3 semanas, 2 noites por semana. Vejo vocês em setembro. Bom, vamos relembrar aqui um pouco da história do WeWork. O WeWork ele foi fundado em 2010. Qual que era a ideia? Era entrar no mercado de coworking. Basicamente, você aluga um espaço onde você cria estações de trabalho, ou seja, faz um grande investimento, e aí você subloca essas estações de trabalho ou para pequenos empreendedores que querem ter só uma estação de trabalho e não querem alugar um andar inteiro, ou para algumas empresas também que querem alugar os espaços já todos preparados ali para receber os seus colaboradores. É a sublocação tradicional. Ele foi crescendo bastante de 2010 até 2018, recebendo diversos aportes de capital de vários fundos, mas o principal, que foi o grande impulsionador do negócio do WeWork, foi o SoftBank, que apostou bastante nesse negócio. Só para vocês terem uma ideia, no dia 14 de novembro de 2018 saiu essa notícia aqui, ó. O WeWork recebe mais 3 bilhões de dólares do SoftBank e vale 45 bilhões de dólares neste valuation. Naquela época, ele era a segunda startup mais valiosa dos Estados Unidos, só perdia para o Uber, tá? E outra, o SoftBank já tinha colocado 1 bilhão nessa operação, colocou mais 3 bilhões agora. E o que aconteceu? No dia 8 de janeiro de 2019, saiu essa notícia aqui. De olho em novos negócios, WeWork muda de nome e vira The We Company. Qual que era a ideia? A ideia era mostrar para o mercado que eles começariam a prospectar novas linhas de receita em outros segmentos, até porque eles estavam buscando abertura de capital. Neste momento, o SoftBank colocou mais 2 bilhões de dólares dentro da companhia, numa estimativa de valor de 47 bi da companhia como um todo. 47 bi, pessoal. E esse foi o número que eles buscaram, ou tinham como meta, buscar na abertura de capital. Lançaram o prospecto da abertura de capital no dia 17 de agosto de 2019. No entanto, o mercado ele não gostou muito do que ele viu dentro desse prospecto. E eu lembro bastante desse caso, por quê? Porque eu analisei o prospecto da abertura de capital do WeWork em sala de aula no General Business Program. E eu mostrei para os alunos, né? Eu olhei todos os fundamentos da companhia e falei, olha, nunca que eles vão conseguir fazer uma abertura de capital a 47 bi. Eu acho difícil eles conseguirem fazer abertura de capital em qualquer valuation, né? 47 bi eu acho quase impossível. Por que que você acha isso, Renato? Bom, eu estou mostrando aqui para vocês na tela os números que foram divulgados aqui pelo WeWork para tentar chegar aos 47 bi no IPO. Então, para quem está dando uma olhada aqui, ó, 2018, vamos pegar aqui o último ano aqui fechado, que foi o que os analistas avaliaram naquela época, né? 1 bilhão 821 de receita, uma receita grande. No entanto, eles ficaram com um prejuízo operacional de 1 bilhão 690. 1 bilhão 800 de receita, 1 bilhão e 600 negativo de lucro operacional. E o lucro líquido também foi negativo, 1 bilhão 610. Então a empresa dava um prejuízo gigantesco, quase próximo da sua receita, né?
E quando você pegava aqui a posição do balanço, eles estavam com prejuízo acumulado aqui, um déficit, né, no patrimônio líquido de 2 bilhões 299. Ou seja, a empresa perdeu dinheiro a dar de pau até 2018. Estavam tentando fazer uma abertura de capital, basicamente para não quebrar. Basicamente foi isso, né? O que aconteceu? Os analistas enxergaram exatamente a mesma coisa que eu estava enxergando, olhando os financials, e ninguém quis entrar nessa abertura de capital. Baixaram a expectativa de 47 bi para uns 13, se eu não me engano, também não conseguiram, e aí o que aconteceu? No dia 30 de setembro de 2019, o WeWork joga a toalha e cancela a IPO. Qual que foi o grande problema? O grande problema é que ele precisava de dinheiro, tá? Senão ele não ia conseguir sobreviver. O que ele fez? Começou a se endividar. E começou a se endividar bastante, até porque a empresa, como eu mostrei para vocês, era muito deficitária. Bom, o que aconteceu? Algumas operações no mundo do WeWork não estavam tão ruins assim como a operação Estados Unidos. O que eles fizeram? O SoftBank ele já começou a observar que ele não ia recuperar todo o dinheiro que ele investiu. Então o que ele fez? Ele separou a operação Latinoamérica, Latam, e entrou como sócio dessa operação, só participando da operação Latam, ainda tendo um pouco de participação ali no WeWork Mundo, mas a grande aposta deles era conseguir fazer o modelo de negócios ali de cowork funcionar na América Latina, sendo um sócio um pouco mais representativo nesta operação em relação à operação principal. Então tá aqui, ó, no dia 26 de maio de 2021, o WeWork e o SoftBank, eles anunciam uma joint venture aqui na América Latina. É essa operação que é da notícia principal, tá? Beleza. Mas o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu foi que eles conseguiram lá em 2021 fazer a abertura de capital. Como que eles conseguiram fazer isso, Aracaki? Bom, 2021 as taxas de juros estavam muito baixas, ou seja, o valuation de um monte de empresa estava muito esticado. E alguns investidores acharam que o WeWork poderia valer alguma coisa, até porque a taxa de juros estava muito baixa, então qualquer ativo tinha algum valor ali no mercado. No dia 21 de outubro de 2021, o comeback do WeWork, a ação estreia em alta na Nasdaq. Olha que coisa, hein? Vamos ver como foi essa abertura de capital? 2 anos depois de desistir do seu IPO, o WeWork estreou hoje na Nasdaq por meio da fusão com um SPAC, num negócio que avaliou a rede de escritórios compartilhados em 9 bilhões de dólares. Nem isso valia, mas tudo bem. A galera estava comprando qualquer coisa, comprou também a ação do WeWork, né? A ação chegou a subir mais de 8% na abertura e negocia em alta de cerca de 5% por volta das 13 horas. O WeWork foi à bolsa depois de se fundir com a BallX Acquisition em março, que é a SPAC. A combinação foi concluída ontem e vai fornecer à empresa 1,3 bilhão de dólares em caixa que poderão ser usados para expansão. Bom, como a gente sabe, né, o negócio estava precisando de caixa para sobreviver. Quiçá, né, vai sobrar dinheiro para conseguir fazer alguma expansão, né? Mas foi isso que eles conseguiram vender para o mercado e teve gente que acreditou, né? Pessoal, o que aconteceu depois de 2021? As taxas de juros subiram para caramba, o valuation de um monte de empresa caiu, a empresa estava endividada até a tampa, como eu falei para vocês, e tinha uma operação deficitária que ia queimar todo esse 1 bi 300 aqui que eles captaram nessa abertura de capital. Então, olha o que aconteceu com os financials aqui do WeWork de 2020 até 2022, né? Ó, a receita, vamos pegar 2021 e 2022, tá? A receita em 2021 foi 2 bilhões e meio, foi para 3 bilhões e 200. Então, um belo aumento aí do top line, principalmente porque as empresas começaram a voltar a precisar de escritório. E aí, eventualmente, o WeWork foi uma opção interessante para elas, né? No entanto, o prejuízo operacional ainda está em 1 bilhão 591 em 2022. 3 bilhões e 200 ali de receita, 1 bilhão 591 de prejuízo operacional, porque quando você junta as dívidas, os juros, etc., o lucro líquido foi negativo 2 bilhões e 34. E pessoal, sabe quanto que foi o prejuízo em 2021? 4,4 bi de dólares. Ou seja, já era muito deficitário lá atrás, continuou sendo deficitário mesmo depois da abertura de capital, a empresa estava queimando muito dinheiro, né? Quando você pega a posição de balanço patrimonial em 2022, já dava para ver que em 2023 a empresa ia fechar. Por quê? Para quem está olhando aqui na tela, ó, total de patrimônio 17 bilhões, era 21 em 2021, né? Então queimou muito patrimônio de um ano para o outro, né? Mas olha que interessante, pessoal.
Posição de ativos circulantes, 689 milhões de dólares. Total de passivos circulantes, 2 bilhões 230. Ou seja, tem menos da metade do que precisa para cobrir as suas obrigações nos próximos 12 meses. Ou seja, 2023 a empresa ia fechar. O que aconteceu? No dia 7 de novembro de 2023, WeWork entra com pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque a gente viu os financials, a empresa não tinha dinheiro para honrar aluguel, dívida, um monte de credores e fornecedores do WeWork estavam sem receber. Para se proteger, entrou em recuperação judicial. Sabe quem foi o grande perdedor desse caso do WeWork, além dos investidores minoritários, etc., o SoftBank. O SoftBank investiu muito dinheiro no WeWork e recuperou zero. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o SoftBank Vision Fund 1, que é um fundo que investe em várias empresas de tecnologia no mundo inteiro. E eles mostram aqui qual que é a rentabilidade das empresas que eles investiram aí no passado, né? Então, se vocês derem uma olhada aqui no que eu estou marcando aqui, ó, WeWork. No Vision Fund 1, eles investiram 3 bilhões 468. Sabe quanto que eles recuperaram? Zero. Perderam tudo. Mas, Aracaki, você tinha falado que eles colocaram mais do que 3 bilhões, né? Se a gente for somar todos os valores. Sim, foram mais de 6 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Vision Fund, ele também tem o seu segundo fundo, o Vision Fund 2, que também colocou dinheiro no WeWork. Então tá aqui, ó, WeWork, né, no Vision Fund 2, 3 bilhões e 33, recuperou 1 milhão de dólares. Ou seja, não recuperou absolutamente nada. Perdeu mais de 6 bilhões de dólares nesta operação. E agora o SoftBank ele também está numa enrascada. Por quê? Porque ele é sócio da Joint Venture da América Latina, que é o fato principal da notícia que a gente está analisando, que está atrasando aluguéis. Ou seja, será que eles vão perder também esse investimento aqui? Vamos ler a notícia de perto para a gente ver se isso vai acontecer ou não. Vamos lá. A onda de inadimplência que afeta a operação da WeWork no Brasil tende a resultar na redução de sua presença na cidade de São Paulo, em meio a ações de despejo promovidas por empresas e fundos de investimentos imobiliários, famosos FIIs, que são proprietários dos imóveis. Até o momento, 3 ações já foram distribuídas e aguardam apreciação do pedido de liminar, enquanto outras de 7 ativos estão em andamento, segundo fontes que falaram à Bloomberg Linha. Acordos de renegociação de contratos com preços e condições mais favoráveis foram apresentados, mas recusados. Ao todo, a WeWork está inadimplente nos cerca de 30 imóveis que ocupa na capital, disseram as fontes que pediram para não serem identificadas ao tratar de assuntos privados. Ou seja, pessoal, essa parte da notícia ela mostra algumas coisas interessantes. Bom, primeiro que a empresa está sem caixa e não está pagando nem aluguel. Beleza, tá? Então, provavelmente o WeWork aqui na América Latina vai ter o mesmo fim do WeWork lá fora. Beleza. Só que tem um monte de fundo imobiliário que tem imóveis que são locados pelo WeWork. E se você é cotista desses fundos, eventualmente você também vai ter alguma perda, ou já teve, porque está inadimplente. Então preste atenção aí se você não tem alguma cota de um FII que tem o WeWork como cliente, hein? Presta atenção, hein? Vamos lá. Segundo uma fonte do setor, que acompanha o caso de perto e pediu anonimato, a empresa teria informado em junho que estava sem caixa e que a operação no país, de forma geral, nunca foi lucrativa. Olha que coisa. Desde então, tem buscado cortar custos e priorizar algumas operações, a exemplo de estratégia adotada no mercado americano no passado recente. Uma recuperação judicial no país, como a que foi adotada pela empresa nos Estados Unidos via Chapter 11, também poderia ser uma alternativa, disse. Ou seja, eles provavelmente vão entrar em recuperação judicial aqui no Brasil também. Apesar de alguns espaços não serem lucrativos para o WeWork, outros são de fato rentáveis e têm potencial para tal e podem continuar no portfólio de gigantes do coworking, disse pessoas. Ou seja, existe um potencial de alguma empresa de coworking pegar esses imóveis e assumir o contrato, mas provavelmente não vai assumir todos os atrasados do passado, né? Nesse cenário, a empresa tem buscado renegociar os contratos de locação convencionais que possui e que apresentam a característica de custo fixo, passando a adotar a modalidade de revenue share ou profit share, que consistem em aluguéis variáveis com base no faturamento e no lucro. Provavelmente ninguém vai querer fazer esse tipo de operação, né? Por quê? Porque vai ter um monte de outros interessados em pagar o aluguel fixo, que é o negócio de menor risco ali para o dono do imóvel, né?
Pessoal, quais são os fundos imobiliários que têm ativos do WeWork na composição do fundo? É bom vocês saberem isso para saber se vocês não têm cota desses fundos. Então vamos lá. Primeiro, Rio Bravo, Girassol 555. Ele tem o ticker de RCRB11. Então, se você tem essa cota, toma cuidado porque ela tem ativos do WeWork, hein? Qual que é o outro? 20 Partners, Oscar Freire 585. Qual que é o ticker? É VINO11. Então, se você tem esse fundo aí dentro da sua carteira, também toma cuidado. Mas tem outros, hein? Vamos lá. O HBR Realty também entrou com uma ação de despejo contra o WeWork de um prédio na região da Faria Lima, abre aspas, diante da ausência da regularização até o encerramento dos prazos estabelecidos, o SPE HBR1 protocolou em 2 de setembro a ação de despejo por falta de pagamento, disse a empresa em comunicado publicado na última terça-feira, dia 3 de setembro. Além dos FIIs da Rio Bravo e da 20 Partners, a WeWork também está inadimplente nos imóveis que ocupa em outros fundos imobiliários, que até o momento não notificaram o mercado sobre os próximos passos. Então entra ali no prospecto do seu fundo para ver se não tem WeWork lá, hein? É o caso do Santander Renda de Aluguéis, o SARE 11, por exemplo, com um imóvel locado para a empresa na Avenida Nações Unidas, na zona sul da capital paulista. Então, um monte de fundo tem o WeWork como locatário, e aí eventualmente vai perder dinheiro, né? Na quinta-feira, dia 5, o FII Torre Norte, TRNT11, informou em fato relevante que recebeu o pagamento do aluguel referente à competência de julho de 2024. Julho, hein? Estamos em setembro, hein? Abre aspas. Desta forma, a receita imobiliária do fundo de setembro de 2024 será impactada positivamente em aproximadamente 18 centavos por cota. Então, você já tomou 18 centavos por cota lá atrás, vai recuperar esses R$18 por cota agora, né? O mesmo aconteceu com o FII Torre Almirante, o ALMI 11, que recebeu o pagamento da totalidade dos aluguéis mensais inadimplentes nos meses de maio, junho e julho deste ano, abre aspas. A adimplência supracitada impactará a distribuição de rendimentos positivamente em aproximadamente R$ 7,47 por cota. Então, se você tinha essa cota, você já estava tomando pau por causa do WeWork, né? Agora que você vai recuperar R$ 7,47 por cota, hein? No caso do edifício Comolati, com imóveis localizados na Avenida Paulista, a proprietária havia ajuizado uma ação de despejo contra o WeWork devido à inadimplência. A rede de coworking, contudo, fez a purgação da mora, ou seja, pagou tudo, no dia 30 de agosto, quitando as dívidas e mantendo o contrato de locação ativo. Então, pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu é que provavelmente a Operação América Latina seguiu a mesma rota de estratégia de crescimento do WeWork Estados Unidos. Mesmo com uma operação deficitária, foi pegando o dinheiro que ainda tinha, foi investindo em expansão, não se preocupou em eficiência operacional e agora está sem dinheiro para pagar aluguel e está sendo despejado. O que provavelmente vai acontecer? Eles falaram que algumas operações são rentáveis, então provavelmente eles vão buscar algum comprador para essas operações e o que sobrar, eventualmente eles não vão ter dinheiro para conseguir honrar, vão precisar entrar em recuperação judicial. Então, mais cedo ou mais tarde, vai sair a notícia que a Operação WeWork Brasil vai entrar em recuperação judicial, o que provavelmente vai fazer até a Operação América Latina também passar por bastante dificuldade, aumentando bastante o risco do SoftBank, que também é sócio dessa operação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E se você é cotista de todos aqueles fundos que eu mencionei, toma cuidado. Você provavelmente já perdeu dinheiro ou tem algum potencial de perder mais dinheiro para o futuro se você mantiver ali essas cotas dentro da sua carteira e eles dependerem ali dos aluguéis do WeWork que ele vai ter que pagar no futuro, que provavelmente não vai ter dinheiro para pagar. Tá? Então provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Beleza? Legal? Então fica o alerta para vocês, hein? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.